Reformando o Casamento, de Douglas Wilson. Capítulo 6. Tentações diversas. A síndrome do cara legal. Susana acredita que o homem com quem se casou é um sujeito muito legal. Por isso ela realmente não sabe por que está tão frustrada com ele. Quando se irrita com ele, sente-se culpada, não por causa da ira, mas porque não há qualquer causa aparente. Ela está profundamente descontente e, contudo, sente que ninguém pode realmente entender por que ela está frustrada. Como outros podem entender quando nem mesmo ela entende? Por que será que ela se sente tão aborrecida com um cara tão simpático? No mundo cristão hoje em dia, incontáveis casamentos não foram realmente consumados espiritualmente. O pacto do casamento foi feito e a consumação física, mas o casamento ainda não vai bem. E não vai bem porque um casamento não pode se consumar espiritualmente se o marido age como um eunuco espiritual. Eunuco é aquele que é impotente em sua masculinidade, algo diferente de ser do sexo masculino, o que é simplesmente biológico. Quando um marido tem esse problema, o resultado para a esposa é a tentação de estar profundamente frustrada e ressentida. Quando cede a essa tentação, os sintomas dessa frustração podem se manifestar de várias maneiras, pequenas ou grandes. Algumas das grandes manifestações podem incluir glutonaria e embriaguez. A ironia é que tais eunucos espirituais são quase sempre sujeitos legais. E porque os sintomas dessa negligência espiritual normalmente aparecem na esposa, o mundo que os assiste geralmente se espanta. O que aconteceu com ela? Como consequência, ela sente-se ainda mais frustrada e ressentida. Há tantos exemplos desse padrão de acontecimentos que podemos dar a ele um nome: a síndrome do cara legal. Agora, evidentemente é importante definir isto. Nem todos os maridos com esposas problemáticas são caras legais. A Bíblia alerta os homens a que não sejam duros no trato com a esposa. Colossenses 3,19. Mas o síndrome do cara grosseiro não é difícil de identificar. Quando uma mulher tem um homem que a trata como lixo, não há mistério em saber por que ela está infeliz. O propósito aqui é tratar daquelas situações nas quais uma mulher está claramente frustrada no casamento com um sujeito simpático e, consequentemente, confusa por isso. Há inúmeros homens cristãos legais cuja esposa está neste estado de frustração contínua. E quanto mais frustrada a esposa fica, mais simpático o esposo tenta ser. Infelizmente, essa simpatia não é a bondade bíblica. Não é o amor de que tratamos anteriormente. É abandonar, abdicar de seu papel. Com o passar do tempo, a situação passa a ficar mais difícil, mesmo para ele, de modo que se descontrola com a frustração dela. Mas ele sabe que aquilo está errado e por isso pede desculpas e retorna ao velho padrão de negligência para com a esposa, ao invés de amá-la por meio da liderança. Como Pedro ensina,
As mulheres precisam entender que estão sendo conduzidas por um Senhor, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3:6. Infelizmente, muitas mulheres são dirigidas, se é que podemos chamar isso de direção, por homens que nada mais são do que desculpas ambulantes que comem, falam, vivem e respiram imposições. Quantas mulheres cristãs hoje podem se considerar filhas de Abraão? Quantas delas podem se imaginar chamando o seu marido de Senhor sem rir-se? Mas um marido é alguém que cuida e cultiva com autoridade. Falta mencionar que essa autoridade deve ser exercida por um homem com uma disposição de serviço semelhante a Cristo. Ele não deve exercer sua autoridade de modo egoísta, mas deve exercê-la, pois é marido. É trágico que, em nossa cultura, a palavra marido seja entendida como nada mais do que um homem legalmente comprometido por alguns anos com uma mulher específica. A etimologia do termo em inglês, por sua vez, envolve algo mais do que isso. Ser marido, husbandry, é cuidadosamente manejar os recursos. Ser mordomo. E quando alguém decidir ser o marido de uma mulher, deve entender que não pode fazer isto a menos que haja com autoridade. Ele deve agir como alguém que tem o direito de estar ali. Ele é o Senhor do jardim e lhe foi ordenado por Deus cuidar desse jardim para que dê muito fruto. Não se pode conseguir isso dando uma volta no jardim e sendo simpático. O jardim deve ser administrado e governado e mantido e cultivado. Para muitos maridos, essa é uma ideia de outro planeta. Eles certamente gastam todo o seu tempo no jardim, ajudando a qualquer fruto que casualmente decida crescer, mas sempre tem aquele olhar de alguém culpado por entrar ali ilegalmente. Nenhum cultivo é necessário quando se quer ter um jardim cheio de abrolhos. E se alguém deseja uma esposa cheia de frustração, é só também não fazer nada. Tudo o que um homem precisa fazer é deixá-la sozinha. E os caras simpáticos são muito bons em deixar a esposa sozinha. O homem severo entra no jardim para pisoteá-lo. Ele é uma presença destrutiva e tragicamente há homens que se encaixam nessa descrição. Mas na igreja cristã atualmente encontramos muito mais o problema oposto. Homens que não fazem nada diretamente destrutivo, apenas cruzam os braços e assistem aos abrolhos crescerem. Não têm certeza sobre o direito de estar ali. E começar a arrancar os abrolhos significaria que estão assumindo a responsabilidade pelo estado do jardim. Então é melhor não fazer isso. Tal abdicação é uma abdicação de sua mordomia, é abrir mão do seu papel de um cultivador cuidadoso. E a esposa está frustrada porque tem um marido apenas nominalmente, mas na verdade não tem marido algum. Alguns homens podem contestar dizendo que a esposa quer mesmo é ficar sozinha no canto dela. Todos eles estariam respeitando os desejos da esposa. Há duas respostas a isso. Uma é que exija ou não a esposa ficar sozinha. Isso não altera o fato de que Cristo exige que ela não esteja sozinha. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. O homem é cabeça da mulher e o cabeça do homem é Cristo. E Cristo ordenou aos maridos que o imitassem. Isso exige um amor que não retrocede ou permanece em modo de espera. Em segundo lugar, as esposas precisam ser conduzidas com mão firme. Uma esposa irá, com frequência,
testar seu marido em alguma área e ficar completamente desapontada e frustrada se ele fizer concessões. É crucial que um marido dê à sua esposa aquilo que a Bíblia diz que ela precisa, ao invés daquilo que ela diz que precisa. Assim, um marido piedoso é um piedoso Senhor, uma mulher que entende essa verdade bíblica e chama a certo homem de marido, está também o chamando de seu Senhor. É trágico que a abdicação total da parte dos homens modernos tenha tornado a ideia de senhorio no lar algo tão risível. Um homem não pode progredir somente com boas intenções, não pode ir adiante simplesmente com uma conduta simpática, não pode avançar apenas com uma disposição afável, não pode chegar a lugar algum apenas com uma boa reputação de que desfruta na igreja ou vizinhança por ser um sujeito afável. Em um mundo de eunucos espirituais, é bom encontrar um homem que é mais do que simplesmente alguém do sexo masculino. Então, esta é a raiz do problema. Muitos homens cristãos são sujeitos legais, mas não proveem a força da liderança que Deus requer e que a esposa necessita. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Mas diagnosticar um problema não é o mesmo que resolvê-lo. Muitos maridos podem prontamente ver que são negligentes de um modo que não deveriam, mas nem por isso sabem precisamente o que fazer. A primeira coisa a fazer é confessar o problema geral a Deus como um pecado. Deus estabeleceu certa forma de governo na família e não temos qualquer autoridade para alterar ou modificar aquilo que Ele estabeleceu. Se a alteração foi feita em rebelião deliberada ou simplesmente é fruto da fraqueza, não importa, se não se adequa ao padrão estabelecido por Deus, deve ser confessada. A segunda coisa é identificar áreas específicas de negligência. Uma vez feito isto, devem também ser confessadas como pecado. Alguns exemplos específicos são dados abaixo, mas são apenas exemplos. De modo algum, esta lista deve ser considerada exaustiva. Quando a esposa pede conselho. Há muitas ocasiões em que a esposa está sentindo-se angustiada com respeito a alguma dificuldade, então vai até o marido e diz: "O que devo fazer?" Um marido negligente dirá que não se importa e que ela pode fazer o que quiser. Mas quando a esposa busca conselho com seu marido, ela deve sempre receber conselho. Quando vai até o marido e pergunta qual decisão tomar, ele deve sempre tomar a decisão. Quando uma mulher vai até a minha esposa e pede orientação e conselho, uma das coisas que minha esposa geralmente pergunta é se o marido daquela mulher sabe e aprova o fato de ela estar buscando conselho. E então, quando estão falando sobre a causa em questão, minha esposa frequentemente pergunta o que o marido dela diz sobre aquilo. Ela normalmente ouve respostas do tipo: "Ele disse que a decisão era minha." E esse tipo de abdicação não se limita a coisas triviais, inclui questões de importância vital, como o uso do controle de natalidade. Já tentei uma vez. Maridos que abrem mão de seu papel podem dizer, em defesa própria: "Minha esposa fez isso certa vez. Ela me chegou com uma decisão para tomar e eu decidi, mas então ela resistiu à decisão. Concluí que ela não queria de verdade saber da minha decisão, por isso deixei as coisas como estavam." Esse é um erro fácil de cometer, mas ainda assim é um erro. A esposa nessa situação não precisava que ele tomasse uma decisão, precisava que tomasse
uma decisão firme. Muitas vezes a esposa pede ao marido que assuma a liderança no lar. Então ela pede uma decisão e o marido a toma. Porém a esposa se põe a pensar se aquela é realmente uma decisão com a qual o marido está comprometido ou se decidiu apenas para que ela ficasse tranquila acerca do assunto. E por isso ela resiste à decisão. Isso não acontece porque rejeita a liderança dele, mas porque quer ter certeza de que ele está exercendo verdadeira liderança. Se ele então retrocede, fica claro para ela que o marido não tomou realmente decisão nenhuma. Eu disse a você. Suponha que uma decisão tenha de ser tomada e marido e esposa tenham opiniões diferentes. A esposa, após discutir, o marido entrega os pontos e faz aquilo que a esposa queria fazer. Suponha ainda que, como consequência, seguindo tal decisão, as coisas tenham dado errado. A negligência do marido pode ser vista em sua resposta ao desastre. Se ele diz ou pensa, veja no que deu fazer as coisas do seu jeito, então isso mostra que ele abdicou da liderança. Ora, um esposo piedoso pode decidir, após levar em conta as inquietações da esposa, fazer as coisas do jeito dela. Mas, em um lar piedoso, tão logo faça desse modo, isso se torna decisão dele. Ele é inteiramente responsável por isso. Uma vez tomada a decisão, é decisão dele. Se a esposa tentar assumir a culpa pelo modo como as coisas ocorrem, ele deve impedi-la. Não, querida, a culpa é toda minha. Pode até ter sido tudo ideia dela, mas no lar bíblico foi ideia dele fazer as coisas desse modo, fazendo suas próprias coisas. Alguns maridos negligentes podem pensar que são decididos porque saem e tomam decisões sem consultar a esposa. Você comprou aquilo? Esse tipo de coisa está muito longe de ser liderança bíblica. Se pensa que alguma coisa a fazer é correta, um marido piedoso não se furta a discutir o assunto com sua esposa antes de fazê-lo. Quando o marido age sem consultar a esposa, normalmente é porque sabe que ela possui na prática o poder de veto dentro do lar. E porque essa tal coisa é algo que ele realmente deseja fazer, então age sem deixar que ela o saiba com antecedência. Isso não é liderança, é negligência egoísta. Como um homem pode fugir desse padrão? Já demonstramos a importância de confessar o problema como pecado. Enquanto o problema é atribuído a nada mais do que diferenças de personalidade ou desculpado como diferenças de origem cultural entre marido e esposa, o problema permanecerá. Mas o homem que não tem sido cabeça do seu lar deve confessar sua negligência como pecado. Deve tratar isto como do mesmo modo como trataria o roubo ou o adultério, a desobediência. Tendo confessado todo o pecado conhecido associado ao problema, o próximo passo é analisar e orar a respeito. Um marido responsável deve fazer uma lista com duas categorias. A primeira categoria deve conter uma relação de todas as áreas nas quais as coisas acontecem no lar de modo contrário ao desejo expresso do marido. Por exemplo, suponha que ele tenha dito em várias ocasiões que pensa que as crianças não deveriam assistir à televisão. Se elas assistem, mesmo assim, então ele deve pôr esse item na lista. Se pensa que sua esposa não deve pedir tantos conselhos ao pai, mas ela persiste, então deve pôr isso na lista. Ele está relacionando aquelas áreas nas quais suas decisões são desrespeitadas. A segunda categoria deve ser uma lista daquelas áreas nas quais as ações no lar sucedem em razão da ausência de liderança de sua parte. Suponha que a esposa estabeleça os padrões de disciplina para os filhos,
Mas suponha que ela faça isso contra a sua própria vontade. Ela repetidamente pediu que ele fosse o guia, e ele apenas disse: "Não sei. Acho que você está saindo bem." Suponha que ela pediu a ele que passassem tempo lendo a palavra juntos, mas ele nunca parece ter tempo para isso. Ele também deve incluir isso na lista. Ao organizar essa lista, o marido deve ser cuidadoso. A primeira categoria conterá aquelas áreas da vida familiar nas quais sua liderança é ignorada. A segunda irá listar todas aquelas áreas nas quais sua liderança nunca foi exercida. Ao pensar sobre essa lista, o marido deve lembrar-se novamente de sua necessidade de perdão. Deve agradecer a Deus por sua graça para com pecadores e descansar no fato de que Deus nos tem dado a justiça perfeita de seu Filho. É importante não deixar que sua lista se torne uma lista de queixas contra sua esposa. O objetivo não é deixar o pecado da negligência e cair no pecado da amargura e ressentimento. O marido foi quem abdicou de seu papel, e ele está agora meramente identificando aquelas áreas específicas nas quais precisa de correção. Quando tiver terminado a lista, ele deve orar a respeito dela por vários dias. Nesse tempo, pode acontecer de acrescentar ou apagar itens. Tomar tempo fazendo isto evitará um confronto ríspido ou irrefletido com a esposa. Quando sentir confiança de que a lista descreve de maneira acurada o problema, ele deve sentar-se e conversar com a esposa. Provavelmente será necessário separar algumas horas para discutir o problema com ela a fundo. Se tiverem filhos crescidos, adolescentes, pode ser necessário sentar com eles para uma conversa similar. Ele deve dizer à esposa que tem confessado o pecado de não assumir o papel dado por Deus e que também deseja pedir perdão a ela. Não deve atacá-la ou culpá-la. Sua conduta deve ser de humildade. Ele foi injusto com ela e agora está fazendo restituição. Se ela também pecou nisto, o que provavelmente aconteceu, ele ainda não é capaz de servir para corrigi-la. Gálatas 6:1. Marido e mulher devem examinar a lista juntos. A parte mais importante é a categoria na qual as decisões ou tentativas de liderança foram ignoradas e o marido não fez nada a respeito. Ele deve pedir perdão à esposa e pedir que ela o auxilie à medida que confronta o pecado. Ao terminar, devem orar juntos. Tendo feito isto, é muito provável que ambos sintam-se bem melhor. Mas o problema ainda não está resolvido. Dentro de uma semana, o marido deve escolher na lista entre as áreas relativamente menores o que tem sido um problema. Se um antigo padrão de desrespeito começa a se manifestar, deve falar com sua esposa à parte e lembrá-la de que não quer voltar a cair em seu antigo costume de abrir mão de seu papel de marido. Não importa o que aconteça, ele não deve mudar sua decisão. Ainda que a esposa fique chateada, ele não deve retroceder. Se ela explica que aquela situação é diferente por conta disso ou daquilo, ele não deve mudar sua decisão. Isso é crucial. Obviamente, o marido deve gastar tempo suficiente em preparação e oração sobre essa decisão para ter certeza de que não está tomando uma decisão tola ou egoísta. Mas mesmo que sua escolha não seja a melhor que poderia fazer, a questão em si não é a sua capacidade de tomar a decisão perfeita, mas seu direito e responsabilidade de tomar a decisão. A questão aqui diz respeito a recuperar a liderança piedosa no lar. A razão por que ele deve começar com um assunto relativamente menor é simples. Se alguém quiser começar a fazer levantamento de pesos, não irá começar pondo todos os pesos do ginásio numa única barra. Se alguém quer começar a correr, não vai começar tentando completar 20 quilômetros. Seria pedir pelo fracasso e algo que
desencorajaria tentativas futuras. O mesmo vale para o assunto de que estamos tratando. O marido está simplesmente rompendo um mau hábito. Isso já é difícil o bastante mesmo sem as complicações adicionais que vêm com uma grande decisão. Consequentemente, ele deve começar com questões sobre qual restaurante visitar essa noite, e não sobre vender a casa e morar na Ásia. E depois de tomar uma decisão com êxito, deve tomar outra. Ele está aprendendo a exercer liderança e logo irá descobrir que isso é como aprender a caminhar. Deve-se dar um passo de cada vez. Diferenças entre homens e mulheres. Vivemos em uma cultura igualitária que odeia distinções injustas de qualquer tipo. Embora essa posição possa parecer óbvia para a mente moderna, ela é completamente contrária à Escritura. Se Deus nos criou com certas diferenças e distinções, e Ele de fato o fez, corremos por nossa conta os riscos quando desprezamos tais distinções. Esse é o caso específico quando se trata das diferenças entre homens e mulheres. Mas quando fazemos distinções sobre classes de pessoas, é necessário generalizar. Portanto, devemos justificar a legitimidade de algumas formas de generalização. Em Tito 1,12, Paulo afirma o seguinte: foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aqui Paulo está generalizando ao dizer que os cidadãos de Creta são sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo se sentiu livre para fazer uma generalização, mesmo sabendo que não seria verdade em todos os casos específicos. O próprio profeta, sendo cretense, obviamente não estava sempre mentindo, porque o que ele disse aqui é verdade. Esse profeta específico é uma exceção à regra, mas a generalização permanece legítima. Quando fazemos generalizações sóbrias, não estamos sendo irracionais. Podemos olhar para o mundo e observar que diferentes tipos de pessoas tendem a seguir certos padrões de comportamento. Tendo feito as observações, podemos então buscar entender quais diferenças vêm de Deus e quais são pecaminosas e por isso precisam ser mudadas. A característica destacada por Paulo nos cretenses era pecaminosa e o apóstolo estava escrevendo para que Tito conduzisse seu ministério com vistas a promover mudanças. Também podemos generalizar sobre homens e mulheres, maridos e esposas. Por exemplo, os homens são mais altos do que as mulheres. Mas óbvio, nem sempre. Entretanto, a generalização é legítima. Devemos simplesmente entender e desfrutar de certas diferenças criadas por Deus entre homens e mulheres. Outras diferenças, contudo, tendem a produzir reações pecaminosas de um para com o outro. Algumas dessas diferenças têm ligação com os papéis que Deus determinou para homens e mulheres. Por exemplo, um martelo e um alicate são diferentes, mas essas diferenças não são arbitrárias. Alguém inventou o martelo e o alicate, cada qual com um propósito específico. As diferenças entre eles são diferenças na característica do modelo. De modo similar, as diferentes tarefas designadas para homens e mulheres explicam muitas de suas diferenças. Tais diferenças podem se manifestar de várias maneiras. Por exemplo, suponha que um marido chegue do trabalho e lhe ocorra: vejam só,
a remota possibilidade de que sua esposa não tenha tido um dia muito bom. Ele então pergunta a ela se há algo de errado. Ela diz que nada está errado. Mas com isso ela quer dizer que tantas coisas estão erradas que não daria para apontar somente uma. E além disso, está dizendo que qualquer um pode perceber que alguma coisa está errada ali. O marido então responde: que bom então. Por um momento pensei que algo estivesse errado, e sai para assistir ao jornal. No final da noite, é claro, ele descobre seu erro. Eis ali uma grande explosão. Ela pensa que ele deveria ter percebido o fato de que alguma coisa estava errada. E ele alega que perguntou, e ela disse que nada estava errado. Homens e mulheres manejam de forma diferente a linguagem. Quando falhamos em traduzir corretamente nossas palavras e pensamentos, problemas certamente virão. Como já discutido anteriormente, homens e mulheres são orientados de maneira diferente, 1 Coríntios 11:9, mas um dos meios fundamentais de expressarmos nossa orientação é através da linguagem. Se os casais não se dão conta das diferentes aplicações do idioma, terão grandes problemas de comunicação. Quando se dão conta disto e chegam a perceber esses diferentes usos, podem desfrutar de tais diferenças. Se não se dão conta, tais diferenças se tornam uma fonte real de tentação. A falta de compreensão acerca do que o outro está tentando dizer é um convite ao pecado de julgar mal os motivos alheios. E quando fazemos isso, impedimos nossa comunhão. A Bíblia diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7. O amor não salta para as conclusões e não tenta ler os motivos do coração da outra pessoa. Quando há algum tipo de conflito, é muito fácil estar errado sobre os motivos pessoais do outro e muito difícil estar certo sobre quais são eles. Homens e mulheres também pensam de maneira diferente. Há vezes em que a esposa está muito perturbada por alguma razão e o marido pensa que deve dar-lhe um sermão sobre o porquê as coisas acontecem dessa forma, mas seus dons de análise, ainda que aguçados, não são bons para essa situação. Nessa ocasião, ela não precisa de informação, precisa de um abraço. Ele deve dizer-lhe que tudo vai ficar bem e depois disso manter a boca fechada. Isso não significa que suas habilidades analíticas não tenham uso. Se falar com ela mais tarde e disser que esteve pensando e orando a respeito do que aconteceu ontem e que tem algumas ideias sobre como lidar com aquilo da próxima vez, ela irá agradecer bastante. As diferenças na maneira de pensar se manifestam em outras áreas. As mulheres parecem ter uma mente com múltiplas vias, podendo saltar de uma trilha para outra sem perder nada. Os homens revelam ter uma mente com uma única via linear. Uma vez, eu e minha esposa saímos de carro para procurar casas. Vimos uma que nos interessou e falamos um para o outro um pouco sobre ela. 3 dias depois, Nancy continuou nossa conversa onde havíamos parado sem que houvesse qualquer antecedente. É desnecessário dizer que fiquei sem saber do que ela estava falando. Ao mesmo tempo, é intrigante como as mulheres podem estar juntas e falar deste modo uma com a outra sem se confundirem. As mulheres são muito mais flexíveis no modo como relacionam uma coisa com a outra. Na mente delas, tudo está conectado. Com os homens, é muito mais fácil desconectar um objeto do outro.
Consequentemente, se alguma coisa está incomodando uma mulher em uma determinada área, é muito provável que esse problema surja em outra área completamente diferente. E o esposo fica confuso porque está tentando entender como ela passou de um assunto para o outro. Por causa disso, as mulheres devem tomar cuidado para que esse tipo de coisa não se acumule por 3 meses e então exploda. Tão logo resista à tentação de pecar em uma área específica, ela deve lembrar-se de falar ao marido sobre isso na primeira ocasião propícia. Se o pecado se manifesta como um problema de atitude, alguém se torna indiferente, então o pedido de desculpas precisa ser feito imediatamente. Se a tentação de agir mal sobrevém, deve ser renunciada e discutida na primeira boa oportunidade que surgir. Além disso, muitas mulheres querem que o marido faça espontaneamente pequenas coisas planejadas e não porque alguém o ensinou a fazer. Veja o caso de um marido que compra flores para sua esposa. Os homens não fazem coisas assim espontaneamente. Se aparentar ser espontâneo, então isso simplesmente significa que ele foi bem treinado nisto e ensinado desde cedo. Se um filho é criado corretamente e seu pai lhe ensina a fazer tais coisas para sua mãe, quando se casar, isso será para ele algo espontâneo. Ele deve buscar aprender a espontaneidade e ela deve aprender a deixar que ele aprenda. Abdicação e dívida. Não empreste nem peça emprestado, pois quem empresta perde dinheiro e amigo, e quem pede emprestado perde as rédeas do seu cultivo. Shakespeare, Hamlet. Embora Deus tenha estabelecido o homem como o marido da família, muitos homens cristãos têm, na cerimônia de casamento, assumido esse título sem assumir as responsabilidades e deveres correspondentes. Deus nos criou macho e fêmea. Consequentemente, quando o homem abdica de seu papel ruma contrário ao modo como fomos criados. Como resultado, a desobediência desse tipo no lar produz uma culpa fundamental e muito profunda por parte do marido. Ora, quando o homem se sente culpado por seus atos e não busca o Senhor em arrependimento, sempre irá buscar um meio próprio de expiar sua culpa, se não confiar completamente no pagamento que Cristo realizou pelo pecado. A reação natural é buscar por algum caminho para pagar por si mesmo. Longe da fé no grande sacrifício, o homem irá inventar e multiplicar várias outras formas de sacrifício por sua culpa. Esses sacrifícios alternativos geralmente envolvem dinheiro, e nesse mundo de crédito fácil, não é difícil para um marido negligente meter-se numa enrascada financeira. O problema é duplo. Primeiro, os maridos que abdicaram do seu papel geralmente também terão a tendência de abdicar quando chegarem ao seu limite financeiro. Consequentemente, permitem que a esposa gaste além dos recursos da família. E essa é uma subdivisão do problema maior da negligência, porque o marido teme dizer não sobre qualquer assunto doméstico. É natural que não possa dizer não sobre as questões financeiras. Mas o segundo aspecto desse problema é ainda mais sério. Os maridos, às vezes, podem encorajar a esposa a gastar além dos recursos da família. Esse encorajamento acontece porque o marido está buscando um paliativo para a sua própria culpa. Quando o marido não está atendendo às necessidades espirituais de sua esposa por uma liderança forte, ele pode cair na alternativa fácil de dar a ela coisas em compensação. O resultado é que
é que maridos culpados nesse mundo de crédito fácil se iludem pensando que são melhores provedores do que realmente são. Quando o marido negligente dá à sua esposa o cartão de crédito e a manda comprar além do que podem, as compras que ela faz são o símbolo perfeito de seu relacionamento com o marido, uma provisão de coisa alguma. Mas em todo caso, quando alguém adquire bens com um dinheiro que não possui, é bem provável que o furto habite tal coração. Entretanto, Deus ainda governa o mundo. Ladrões e gatunos se tornarão escravos. Permanece verdade que se colhe aquilo que se semeia. A Bíblia ensina que aquele que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Provérbios 22:7. E que os cristãos não devem se dispor à escravidão. 1 Coríntios 7:23. Muitos homens se colocam nessa condição de servidão fora do lar porque já estão na mesma posição dentro de casa. Maridos piedosos, de fato, servem a esposa, mas fazem isto com a autoridade do amor e sacrifício próprio. Um verdadeiro marido é aquele que dá de si mesmo a sua esposa e família com autoridade. Nosso Senhor Jesus tinha esse coração de servo, mas isso não removeu a autoridade dele. Antes, era a base. A servidão que brota da negligência é algo completamente diferente. Exercer a responsabilidade de cabeça da família requer diligência, trabalho e coragem. A Bíblia ensina que cumprir um trabalho responsável de liderança no lar é um pré-requisito para a liderança na igreja. Se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3:5. E assim como a responsabilidade no lar prepara o homem para a responsabilidade em qualquer outro lugar, a responsabilidade no lar conduz à irresponsabilidade fora dele. Neste caso, com os credores, devemos tratar o problema em sua origem. É muito fácil reclamar das contas como se fossem resultado de algum fenômeno astrológico, mas não são. Resultam de gastos exagerados. E na situação que estamos discutindo, muito dinheiro está sendo gasto porque pouca diligência está sendo gasta no gerenciamento. Como com todo o pecado, a solução é o arrependimento diante de Deus e o reconhecimento desse arrependimento para com aqueles que foram por ele afetados. Neste caso, o marido deve confessar sua negligência perante Deus como pecado e ter uma longa conversa com sua esposa sobre como falhou em ser um verdadeiro marido para ela. Mas isto, por si só, não é suficiente. O marido não verá nenhuma mudança permanente a menos que se dedique a estudar a palavra de Deus. Toda ela. Muitos examinam as páginas da Bíblia do mesmo modo que folheiam um cardápio. Mas nossa responsabilidade é sermos instruídos em todo o conselho de Deus. Atos 20:27. Para os cabeças do lar, esse estudo certamente deve incluir o tema das dívidas e finanças. Mas muitos cristãos respondem que eles não querem uma solução bíblica para seus problemas e que não têm o tempo necessário para estudar a Bíblia. Isso é estupidez e rebeldia. Todos nós, em qualquer fase da vida, devemos viver e morrer pela palavra. Pornografia. Um dos principais problemas com a pornografia
é o dano que causa ao mentir sobre a sexualidade. A mentira central na pornografia é que ela diz que homens e mulheres têm corpos diferentes, mas o mesmo tipo de pensamento. Ela diz que mulheres são tão desejosas de sexo e investidas sexuais quanto os homens. Essa é a mentira central da pornografia. Em Os Quatro Amores, C.S. Lewis disse que quando um homem escravizado pela lascívia diz querer uma mulher, essa é, na verdade, a última coisa que ele quer. Ele não quer uma mulher, quer, em verdade, a sensação específica para a qual a mulher possui o aparato necessário. Se ele realmente quisesse uma mulher, então iria querer também uma casa com um jardim na frente, cortinas, 3 filhos e passar o resto da sua vida ao lado dessa mulher. Um homem dominado pelo desejo sexual quer uma parceira sexual que esteja disposta a fingir que não é mental e emocionalmente uma mulher. Por exemplo, uma prostituta flagrantemente age como fêmea, mas nega sua própria feminilidade. Por qualquer que seja a razão, ela está disposta a fingir que no íntimo não há dentro dela uma mulher. Se entrevistássemos 1000 homens promíscuos, encontraríamos 1000 homens sem domínio próprio com respeito à tentação sexual. Se fizéssemos o mesmo com 1000 mulheres promíscuas, não encontraríamos 1000 mulheres com um problema de luxúria, mas com um problema de segurança. Elas geralmente não estão buscando por mais satisfação sexual, e sim por segurança emocional. Quando eu era um garoto, nossa família visitou alguns amigos de meus pais. Quando estávamos voltando para casa, meu pai mencionou à minha mãe que aqueles amigos teriam sérios problemas com sua filha mais velha, problemas com homens. Ele disse isso porque tão logo chegou na casa deles, a garota não o largava. Tristemente, sua profecia se cumpriu. Se alguém de fora chega em casa e uma pequena garota sobe em seu colo, alguma coisa está muito errada. A garota tinha um grande vácuo em sua vida, a necessidade de atenção masculina que não estava sendo preenchida por seu pai. Ela estava faminta por atenção masculina. Quando entrou na adolescência, rapidamente descobriu que possuía algo com o qual podia barganhar essa atenção e que seria tentada a começar a negociar. Isso porque tinha necessidade de segurança e um vazio que ainda precisava ser preenchido com a atenção masculina. Agora todos os garotos estavam voluntariamente lhe dedicando atenção. Antes, enquanto pequena, ela era um incômodo, perseguindo os homens, mas agora eles estão correndo atrás dela. É lógico que estão buscando uma coisa e ela está buscando outra. A consequência é que fazem uma troca que não deixa nenhum outro realmente feliz. Críticas. Em uma conversa conjugal, palavras como nunca e sempre são expressões de ataque. Suponha que a esposa diga ao marido que sente como se estivesse trabalhando em casa sozinha, enquanto ele senta e lê o jornal. Se ela simplesmente deixar ele à vontade, então logo terão uma briga. Mas se ela expressar sua preocupação sem palavras acusadoras, como sempre e nunca, ele estará em uma posição melhor para responder de maneira piedosa. A Bíblia exige que sejamos rápidos para ouvir e tardios para falar. Nesse exemplo, se o marido agir assim, já estará a 3/4 do caminho para resolver uma situação potencialmente perigosa. A maioria de nós precisa de prática em ser prontos para ouvir. Suponha que uma esposa apresente suas inquietações e faça isso sem ira. Se o marido responde se defendendo, se ele está certo ou errado, pouco importa.
então provavelmente não está sendo rápido em ouvir. Mas se ele a escuta e então diz algo como: "Deixe-me ter certeza de que entendi", você pensa que, após esse ponto, seja qual for sua resposta, a esposa ao menos saberá que ele a escutou e entendeu. Isso é obediência ao mandamento de ser rápido em ouvir. Ouvir deste modo tem duas vantagens. A primeira é que ajuda a dirimir um possível novo problema. É difícil lutar com alguém que está ouvindo você de maneira compreensiva. Segundo, ao ouvir desse modo, fica difícil para a outra pessoa se sair com afirmações de nunca, tais como: "Você nunca ouve o que eu digo". Maridos e mulheres têm problemas entendendo um ao outro pela mesma razão que as outras pessoas. Eles não escutam um ao outro. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago 1,19. A Bíblia exige que nós que demos importância ao ouvir. A Bíblia exige de nós que demos importância ao ouvir. Um bom modo de se autodisciplinar nisto é repetir aquilo que o outro diz. Isso deixa claro que você entendeu o que estava escutando. E é algo particularmente importante para os homens fazerem, porque eles são geralmente mais deficientes do que deveriam na comunicação com a esposa. As mulheres são muito mais interessadas na comunicação com o marido e são geralmente melhores do que os homens nisto, embora também tenham seus problemas. Os homens, por mais perspicazes que sejam em suas análises, muitas vezes não entendem o que uma mulher está dizendo. Isso pode levá-los a repetir 2 ou 3 vezes o que ela disse antes, até que ela possa confirmar: "Sim, foi isso que eu disse". Quando alguém faz uma crítica, é difícil ser pronto para ouvir e tardio para falar. Aquele que critica geralmente irá querer uma resposta imediata e normalmente não é sábio tentar responder de pronto, porque a resposta tende a ser defensiva e subjetiva. Suponha que a esposa tenha uma preocupação básica sobre a disciplina dos filhos. "Sinto como se eu os estivesse criando por minha conta". Ela expressa isto ao marido. E então, ele repete o que entendeu. Ora, ele é culpado ou inocente? Se for culpado, então o Senhor pode falar à sua consciência imediatamente. Ele deve admitir o problema ali mesmo. Mas se for inocente, não deve defender sua inocência naquele momento. Ao invés disso, deve ser tardio em responder e lento em defender a si mesmo. Mas se o marido possui uma defesa razoável, a última coisa que deve fazer é apresentá-la naquele momento. Deve mostrar que entende as preocupações da esposa, repetindo cada uma delas. Então, dizer que gostaria de falar sobre esse assunto depois. Ele precisa de algum tempo para pensar sobre aquilo e orar a respeito. Isso significa que se conclui que sua esposa está errada, ele o fez de maneira consciente e em oração. Após um período de tempo, se for óbvio que ela está certa, ele deve admitir imediatamente. De qualquer modo, se evita a querela. O objetivo não é vencer o debate, mas preservar o relacionamento. Quando o esposo ganha de 15-3 nas disputas entre marido e mulher, ambos estão perdendo. Mas se as discussões são dirimidas, há boas chances de ambos entenderem a legitimidade da perspectiva masculina e feminina e de o equilíbrio ser encontrado num meio termo. Os recém-casados às vezes pensam que ser
íntimo e próximo um do outro significa partilhar tudo o que passa pela cabeça, inclusive suas tentações. Não há melhor maneira de perder o rumo e não saber para onde vai do que partilhar suas tentações um com o outro. Se alguém é tentado a pecar e confessa isso a outra pessoa, aquilo representará tentação para os dois. Não há pecado em ser tentado. Não é necessário pedir perdão por cada pensamento que lhe passa pela cabeça. O marido e mulher passam a confessar tentações. Começa um jogo de perseguição. Ao mesmo tempo, é possível partilhar uma tentação no momento em que ocorre, caso a outra pessoa não esteja envolvida nas motivações. Suponha que cada vez que o marido tire suas meias na sala, a esposa seja tentada a discutir. Se ele acaba de fazer isso e sua esposa está vendo, então não é hora de dizer nada. Ela pode tomar um recurso de ação diferente. Em outra ocasião, pode dizer: querido, posso lhe falar sobre algo que me aflige? Ele então consente, o que significa que pediu para saber. Ela então diz: isso não está me tirando do sério neste instante, mas é algo que me inquieta. Não há melhor caminho para tornar uma tentação em pecado do que partilhá-la enquanto a experimenta. Ciúmes. Maridos cristãos são imitadores do amor do Senhor por seu povo no modo como tratam a esposa. Devemos fazer isso, obviamente, com respeito a todos os aspectos, mas essa imitação nem sempre será previsível. Algumas vezes ela irá nos conduzir por caminhos que não suspeitamos. Porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus é zeloso. Deus zeloso é Ele. Êxodo 34:14. O Senhor a quem servimos é chamado zeloso. Ele não somente espera que seu povo se abstenha do adultério espiritual, mas também requer que se furtem de flertes e galanteios inocentes. Deus não tolera nenhuma forma de infidelidade. Ele é ciumento. O apóstolo Paulo usa a figura do ciúme no contexto do casamento humano como uma imagem para a igreja. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. 2 Coríntios 11:12. A imagem aponta para algo nobre, não diz respeito a um apóstolo invejoso que, de modo sorrateiro e irracional, tenta controlar ou manipular os coríntios. Podemos facilmente nos testar para ver se entendemos o valor positivo do zelo ou ciúme. Suponha que um jovem esteja comprometido a se casar com uma jovem e descubra que ela não é mais virgem. Isso era importante para ele e por isso, depois de considerar o caso em oração, resolve romper o noivado. Se nossa atitude é: que idiota, ou aposto que ele mesmo também não é mais virgem, ou qualquer coisa parecida com isso, temos um problema sério. Caímos na armadilha de pensar que, embora a virgindade seja uma coisa boa, isso não necessariamente significa que a falta dela seja uma coisa má. Certamente o jovem não está obrigado a romper o seu compromisso, mas se o faz e logo passamos a acusá-lo, estamos simplesmente demonstrando que não entendemos porque a Bíblia descreve José como um homem justo. Mateus 1:19. É certo que a virtude do zelo ou ciúme pode se desvirtuar e degenerar como qualquer outra coisa. O amor pode deixar de ser amor em razão da indulgência. A liderança pode deixar de ser liderança em razão da tirania. O trabalho pode deixar de ser trabalho em razão da correria. Este é um mundo caído e tudo pode se corromper, inclusive a piedosa necessidade de ser zeloso.
Sendo assim, como é que acontece de o ciúme se generalizar? Vamos retornar ao exemplo do jovem citado anteriormente. Suponha que ele tivesse decidido casar com aquela jovem e então casasse. Suponha também que o passado sexual dela não o tenha afetado durante o noivado, mas pouco depois do casamento fique obcecado com a fornicação cometida por ela. Ele quer nomes, detalhes, quer conhecer as atitudes dela para com ele e assim por diante. Ele a interroga constantemente por detalhes e, para usar a definição de Winston Churchill de fanático, não muda de ideia e não quer mudar de assunto. Nossa tentação pode ser descrevê-lo como um tonto. Isso não porque nosso mundo tenha uma alta consideração pelo ato de perdoar, mas porque claramente tem uma visão muito precária sobre o pecado. Devemos fixar em nossa mente que o problema do marido não é ter levado a sério demais o pecado cometido. Isso em si mesmo é bom. O problema dele é que está levando a si mesmo muito a sério. O pecado estava no passado antes de ele se tornar marido, e o único que pode lidar com o passado é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O marido não está equipado para proteger a esposa do passado, somente Deus pode perdoar pecados. A ironia é que, ao buscar protegê-la do passado, algo que ele não pode fazer, está deixando-a desprotegida no presente. O ciúme piedoso em um marido busca proteger a esposa agora, mas a única coisa que a esposa desse sujeito agora precisa é ser protegida desse marido irracional. Portanto, o ciúme retroativo é pernicioso, não porque há ciúme envolvido, mas porque diz respeito a um homem finito, tentando consertar algo além da sua capacidade. Como resultado, a pobre esposa é deixada em uma posição de profunda insegurança. Em contraste, o ciúme piedoso produz segurança, é construtivo, porque guarda e protege alguém que tem grande necessidade de tal proteção. O zelo ou ciúme bíblico nos ajuda a entender o valor da submissão. A Bíblia ensina que a esposa deve ser submissa a seu próprio marido. Não ensina que a mulher tem de ser submissa a qualquer homem, de modo genérico. É verdade que quando as esposas são submissas ao próprio marido, isso será evidente num nível cultural, tanto na sociedade como na igreja. Mas uma das coisas mais óbvias sobre o ensino bíblico é que a submissão a um homem exclui a submissão a outros homens. Cristo nos ensinou que nenhum homem pode ter dois senhores. A mesma verdade se aplica às mulheres. Submissão a um homem específico significa não estar submissa a qualquer outro homem específico. Assim, quando um homem tem zelo por sua esposa, de um modo bíblico, ele a está protegendo da submissão a outros homens. Quando uma filha tem um pai que zela por sua pureza, ele está cuidando do bem-estar da filha, e quando tal pai entrega essa filha em casamento a um homem digno dessa posição, o novo marido promete ao pai que irá ser igualmente zeloso. Assim, quando uma mulher piedosa se submete a seu marido, ela está sendo liberta por meio da proteção de um homem piedoso. O fato de que essa verdade enfurece as feministas não deve ser novidade para nenhum de nós. As mulheres têm inevitável necessidade de proteção. A única diferença entre feministas e cristãos é que os cristãos põem o dever de proteção sobre pais e maridos, enquanto as feministas põem o dever de proteção em vários organismos do governo federal, dominados por homens. A lição deve estar bem clara. Os homens cristãos são chamados para cultivar a virtude bíblica do ciúme.